Bom dia! Hoje teremos o grande privilégio de ouvir Boyd Mac Millan, que é um importante líder e escritor da Missão Portas Abertas, tendo passado por diversas carreiras ao longo da vida, como contrabandista de Bíblias na Europa Oriental, pastor em Bristol, na Inglaterra, jornalista em Hong Kong e professor de pregadores da Igreja Subterrânea da China. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Marco Cruz, eu sou secretário-geral da Missão Portas Abertas e para a gente é um privilégio participar novamente aqui do CBM. Eu gostaria de lembrar para vocês que enquanto nós estamos aqui, cerca de 1.500 pessoas, talvez um pouquinho mais, muitos irmãos nossos, mais de 215 milhões de cristãos, estão presos ou perseguidos, são perseguidos por causa da fé que eles têm em Jesus Cristo, como eu e você. Você entrou ali no salão, talvez você tenha percebido, passando um vídeo, aquilo simula uma situação na Eritreia, um dos países onde a perseguição é mais extrema, e mais de 2.000 cristãos estão presos em contêineres porque não querem renunciar à sua fé e porque continuam proclamando Jesus naquele país. Então lembre-se dos que são perseguidos, lembre-se da Igreja Perseguida. A perseguição ela tem crescido, ela tem se espalhado e tem se radicalizado. Então o nosso ministério cada vez é mais urgente e necessário para servir os nossos irmãos. É um tipo diferente de missões que nós fazemos. A gente não envia missionários transculturais, mas a gente fortalece a igreja local para que eles sejam sal e luz no seu país. Amém? E para nós também é um privilégio ter aqui o Boyd Mac Millan. Vocês já viram um pouco do currículo dele, o perfil dele. Só complementando, ele está há mais de 30 anos com a Portas Abertas. Já visitou dezenas de países. Ele é um dos professores no seminário no Paquistão e Lahore. Ele prepara pastores e líderes que são perseguidos para pregar para o Talibã. Então, ele já foi sequestrado, ele já fez várias viagens com o irmão André, que é o fundador da Portas Abertas. Então, tem o nome dele em suas orações também, e ele vai compartilhar um pouco da Igreja Perseguida e a crise de refugiados que tem acontecido, tá bom? A gente tem um stand aqui, se você quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, se envolver, visite a gente ali, receba a nossa revista, conheça um pouco mais, esteja sempre em oração conosco. O primeiro pedido do cristão perseguido não é livra-me do mal, acabe com a perseguição, mas é ore por mim para que eu persevere e não negue a minha fé. Então essa é a oração do cristão perseguido e tem que ser a nossa oração também. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor nos escolheu, um dia o Senhor veio até nós, é por causa disso que a gente faz parte da mesma família, a família de sangue, do sangue do Cordeiro que nos salvou, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado pela liberdade que nós temos de proclamar a nossa fé e servir ao Senhor. Abençoa cada irmão aqui. Obrigado pelo privilégio também que a gente tem de ter o Ron aqui, que o Senhor possa usá-lo para ministrar os nossos corações. Obrigado porque a gente tem a liberdade de ter um evento de missões, Senhor Jesus, aqui com mais de 1.500 pessoas, Pai. Continua agindo, transformando, mudando o nosso Brasil e esse mundo através desse povo que está aqui, Pai. E ministra os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Well, good morning, everyone. Todo mundo, bom dia. I'm delighted to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui. Well, sort of delighted. Em termos. Because it's 9:45 and we're going to talk about persecution. Porque são 10:10 e nós vamos falar de perseguição. It doesn't sound like a good morning topic, does it? Não me parece que esse é um assunto muito bom para a gente começar o dia. You know, when I was 15, I had a call from the Lord. Quando eu tinha 15 anos, eu recebi um chamado do Senhor. To be the world's greatest Formula One driver. E o chamado é que para eu ser o maior piloto de Fórmula 1 do mundo. And my father was a minister, but he was very wise. Meu pai era pastor, mas ele era sábio. He said, "Well, I won't stand in your way." E ele disse, olha, eu não vou impedir você de perseguir seu sonho. So they sent me off to a circuit called Brands Hatch. E eles então me mandaram para uma corrida, um circuito lá na Inglaterra chamado Brands Hatch. And you could race against other boys your own age and see how good you were. Então a gente encoraja você vai lá, vai correr contra outros rapazes da sua idade, vamos ver como é que você faz. And it became clear I was not as good as I thought. E a consequência é que eu descobri que eu não era tão bom assim como piloto. And there was one guy that kept
going past everybody. E tinha um cara que sempre ultrapassava todo mundo que estava na pista. And I remember going to him afterwards. I said, "Don't you care if you live or die?" E eu me lembro, depois, conversei com ele depois da corrida, e disse, você não está nem aí se você morrer, ou sei lá. I said, "No, I just want to win." Não, ele respondeu, não, eu quero ganhar. His English wasn't very good. O inglês dele não era muito bom. But I said, "Oh, what's your name?" E eu perguntei, mas como é que você se chama? He said, "My name is Ayrton." E ele disse, meu nome é Ayrton. Ayrton. Ayrton Senna. Ayrton Senna. He was 15, I was 15. I'm same age. Mesma idade, ele tinha 15, eu também tinha 15. And I think he got my call to be the Formula One driver in the world. Então eu acho que é ele que recebeu o meu chamado para ser o melhor piloto de Fórmula 1. And I received the call to serve the persecuted church. E eu recebi um chamado para servir a Igreja Perseguida. But with all respect to Ayrton, I'm still standing. Mas com todo respeito a Ayrton, eu ainda estou vivo. And I'm delighted to be here with you. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. You know, persecution is not a bad news story. Perseguição não é uma história, não é uma notícia má, não é uma história ruim. But it very often feels like it at the time. Mas na hora em que acontece, essa é a sensação. I want to start by just reading 2 verses of scripture. E eu quero começar lendo 2 versículos da Escritura. Acts 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8. You will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. And then Acts 8:1. E agora Atos 8:1. A great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem, and all the believers except the apostles were scattered throughout the regions of Judea and Samaria. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. When I first went to China, I heard this great missionary figure say this. Quando a primeira vez que eu fui à China, eu ouvi uma grande personalidade na área de missões dizer o seguinte. He said, if you won't do an Acts 1:8, ele disse, se você não praticar Atos 1:8, God will do an Acts 8:1. Deus vai colocar em vigor Atos 8:1. And you see, up until then, the Great Commission was being ignored. Até então, nesse momento da igreja, a Grande Comissão estava sendo ignorada. It wasn't happening. Não estava acontecendo. Everybody was staying in Jerusalem. Todo mundo ficava em Jerusalém. And they thought the gospel was really just for Jews. Eles pensavam que o evangelho era algo para os judeus. And then Acts 8:1 comes along. E aí Atos 8:1 chega. And they get scattered. E por causa da perseguição eles são espalhados. And the gospel gets out of Jerusalem. E o evangelho finalmente sai de Jerusalém. The first great missionary church replaces Jerusalem in Antioch. A primeira grande igreja missionária substitui Jerusalém em importância a igreja de Antioquia. We call it the first refugee church. É o que a gente chama da primeira igreja de refugiados. And this persecution dynamic still applies today. E essa dinâmica da perseguição ainda acontece hoje. And I want to just try to apply the Acts invitation to this whole business of the refugee crisis around the world today that we're all part of a little bit. E eu quero aplicar o que aconteceu aqui, essa dinâmica de Atos 1:8, Atos 8:1, para a nossa situação hoje no nosso mundo, inclusive com os refugiados. And I want to say, don't forget persecution. It's central to the story. E eu quero dizer com isso, não vamos esquecer a perseguição, porque a perseguição é um elemento central da história. And I learned this very dramatically on my first trip into China. E eu descobri isso, aprendi isso de uma maneira muito dramática na minha primeira viagem à China. I met a friend of the great Chinese leader, I don't know if you know this name, Watchman Nee. Eu fiquei conhecendo um amigo de um grande líder chinês que muitos aqui já ouviram falar e conhecem, Watchman Nee. Very famous figure. Some of you may have read his books in translation. Provavelmente muitos aqui já leram algum livro escrito por Watchman Nee. And he told me of a story. E o amigo do Watchman Nee me contou uma história. The Japanese had occupied China at the time. Na época dessa história, os japoneses tinham ocupado a China.
And the leadership were having a meeting and they needed a word from the great man, Watchman Nee, about what to do about the future. E a liderança da igreja que queria uma palavra desse grande líder, Watchman Nee, e o futuro da igreja. And it was arranged that about 1,000 of them would come to Shanghai. E essa reunião reuniu cerca de 1.000 desses líderes, pastores em Xangai. But the police got wind of it. Mas a polícia ficou sabendo desse encontro. And they heard that they would come in plain clothes. E eles ouviram que esses líderes iam chegar assim de uma maneira natural, sem chamar atenção. And he was told that the moment he would open his mouth, they would run onto the platform and arrest him. E chegou a notícia para ele que no momento em que o Watchman Nee abrisse a boca lá de cima para falar para aquela grande multidão, a polícia que estava presente ia e prendia. But he wanted to bring a word to these leaders. Mas o Watchman Nee queria transmitir alguma mensagem para aqueles líderes. So this is what he did. E foi isso que ele fez. The room was packed. O salão estava lotado. Everybody knew there would be trouble. Todo mundo sabia que o momento era tenso, tinha um problema aí para acontecer. And then eventually Watchman Nee strode forward and he came to the lectern here. E finalmente chegou o momento, o Watchman Nee subiu e foi até o púlpito. And he just looked at everybody for 5 minutes. E durante 5 minutos ele ficou só olhando para todo mundo. And people began to think, has he lost his nerve? E as pessoas começaram a pensar durante aquele tempo, será que ele está nervoso? Será que ele não sabe o que fazer? And then suddenly he picked up the glass this is a plastic cup, this doesn't work quite as well, but he picked up a glass. E depois desse tempo ele pegou um copo. Aqui é um copo de plástico, não é a mesma coisa, aquele era de vidro. That contained the water for the speaker. Aquele copo que fica no púlpito com água para o preletor. And he held it up like this and he made his face look very angry. Ele pegou o copo, olhou para aquele copo e fez uma cara muito brava. And then he dashed it to the ground. E aí ele jogou o copo no chão. And it smashed into smithereens. E ele pisou no copo e amassou e estilhaçou. He moved it around and he crunched it about. E continuou quebrando, pisando, estilhaçando e chutando aqueles pedaços de cacos. And he did that for another 5 minutes. E fez isso durante outros 5 minutos. And people thought, has he been out in the sun too long? E as pessoas pensaram assim, será que ele ficou no sol muito tempo, está com insolação? And then his face began to change again. E aí o seu rosto começou a mudar, a expressão facial. And he looked down at the pieces and his face looked like horror or regret. E aí ele olhou para aqueles pedaços, aqueles cacos, e o rosto dele fez uma expressão de horror. And he got down on his hands and knees and he started to pick up the pieces. E ele então se curvou, se abaixou, se ajoelhou e começou a pegar os pedaços. For another 5 minutes. Durante outros 5 minutos. And then eventually he brings them back to the pulpit. E aí então finalmente ele pega aqueles cacos que ele catou de volta para o púlpito. And he tries to put the glass back together. E ele tenta juntar de novo os pedaços. For another 5 minutes. Durante outros 5 minutos. And of course he can't, it's all in pieces. Claro que ele não consegue, está um monte de caco, estilhaço, pedaço. And so he goes. E aí ele então pega aqueles pedaços e joga para o ar. Didn't say a word. Não falou nada. But everybody got the message. Mas todo mundo pegou a mensagem. Everybody got the message. Todo mundo entendeu a mensagem. And this man I met who was his close friend. E esse homem que eu fiquei conhecendo, que era amigo chegado de Watchman Nee, said that he was acting out a parable of what was to come. E ele disse que ele estava numa maneira dramática comunicando uma parábola acerca daquilo que viria a acontecer. A time was coming when the state would try to smash the church. Um tempo viria em que o Estado tentaria esmagar a igreja. It would smash it, and it would be a thorough smashing. E o Estado ia chegar, ia esmagar a igreja e realmente ia ser uma destruição profunda. But then the state would realize it had made a mistake. Mas então um dia o Estado ia perceber que tinha feito um erro. Because the church was no longer in its hands. Porque de repente a igreja não cabia mais no controle do Estado, na mão do Estado. And instead of destroying it, it had just dispersed it.
em vez de destruir a igreja, o Estado, na prática, estava simplesmente espalhando a igreja. And the state would realize it had made a mistake. E o Estado, então, ia entender que tinha cometido um erro. And a time would come when it would try to reconstitute the church in its own control. E o dia chegaria em que o Estado ia tentar novamente reconstruir uma igreja que estivesse debaixo do seu controle. But it would fail, it would not succeed. Mas ele não conseguiria ter sucesso. Because the smashing had been too thorough. Porque o esmagamento, o espalhamento da igreja tinha sido bastante eficaz. That's what happens in Acts. Isso que acontece em Atos. See, when persecution comes, when a smashing comes, Quando vem a perseguição, quando a igreja é esmagada, two things happen. duas coisas acontecem. One is power gets shifted downwards to people who've never had it before. O poder se transfere para as pessoas que estão lá na base, aqueles que antes não tinham nenhum poder. Who's the first cross-cultural missionary in the book of Acts? Quem é o primeiro missionário transcultural no livro de Atos? It's not an apostle. Não é um apóstolo, It's a deacon. é um diácono, It's a man called Philip. é um homem cujo nome é Filipe. He's supposed to look after the food. Ele tinha que cuidar da distribuição dos alimentos. The teaching's done by the apostles. O ensino, a pregação é dos apóstolos. But when persecution comes, Mas quando a perseguição vem, power gets shifted downwards to people who've never had it o before. poder se transfere para pessoas que não tinham esse poder, todo esse poder antes. He's the first missionary of the book Ele é of o primeiro missionário transcultural. The apostles, they stayed in Jerusalem. Os apóstolos ficam em Jerusalém. And then there's another feature. E tem um segundo elemento. People get shifted outwards to places they've never been before. As pessoas são espalhadas e vão para lugares onde eles nunca estiveram antes. Who are the first people to receive the gospel after the people in Jerusalem? Quem foram os primeiros a receber a mensagem do Evangelho depois dos que estavam em Jerusalém no Pentecoste? The Samaritans. Os samaritanos. Philip finds himself there, and so he speaks. Filipe se acha em Samaria e fala para eles. And probably to his astonishment, the people believe. E eu creio que, para surpresa dele, as pessoas acreditam, creem. It couldn't happen in Jerusalem. Isso não aconteceria em Jerusalém. The Samaritans never came to Jerusalem. Os samaritanos nunca iam para Jerusalém. And that's how it played out in China too. E foi assim que aconteceu também na China. The gospel came to the home. O evangelho foi para casa, entrou em casa. It was practiced in the house churches after the smashing. Depois desse espalhamento, desse esmagamento da igreja, o evangelho se dispersou e entrou nos lares, nas casas, igrejas nas casas. And they would say, before the persecution, we practiced Christianity in church and Eles- hardly anywhere else. Eles diziam, antes da perseguição, o cristianismo que nós vivíamos ou praticávamos acontecia dentro das igrejas e em nenhum outro lugar. And they said, after the persecution, we practiced Christianity in the home and in the family, and therefore everywhere else. Eles disseram, depois da perseguição, nós começamos a viver, praticar o cristianismo nas famílias, nas casas e por causa disso em todo lugar. This is how it works. É assim que funciona. Acts keeps replaying again and again. E essa dinâmica do livro de Atos continua se repetindo. And persecution comes against this strange truth. E o pano de fundo da perseguição é essa verdade estranha. That the people of God have a fatal tendency to try to keep God for themselves. Que o povo de Deus tem essa tendência fatal de guardar para si mesmo o evangelho. And persecution overcomes the two great blocks to the work of the Spirit. E a perseguição, então, acaba sendo o elemento que faz a igreja superar os dois grandes obstáculos da evangelização, da fé. One is the attitude, oh no, not me. Uma delas, um desses obstáculos é aquela atitude, eu não. But remember, power gets shifted down. Mas lembre-se que o poder é transferido para a base It's not about what the apostles do or say da now. igreja. Não era o que os apóstolos estavam falando. You can do it. Você pode evangelizar. And then the other great spirit blocker is, oh no, not them. E o outro bloqueio, o outro obstáculo ao trabalho do Espírito Santo é a atitude, não lá. Not those people. Não aquele povo. But persecution said, well, you're there. Mas por causa da perseguição, a perseguição leva você e você de repente, você está lá, você chegou lá.
Talk to them. See what happens. E então, lá onde você está, depois de ter espalhado, perseguido, você começa a falar, fala para eles. And so in this way, in a sense, we kind of need persecution. It's a motor for mission. Então, nesse sentido, nós precisamos da perseguição. A perseguição é um motor para a missão. And I suspect we don't make enough of it or remember enough about it. E eu suspeito que nós não lembremos muito dessa verdade. If you won't do an Acts 1:8, God will do an Acts 8:1. Just remember that. Só lembra disso então, se você não estiver praticando Atos 1:8, Deus vai fazer Atos 8:1 acontecer. So let's take that Acts invitation then to the great diaspora and refugee crisis of our times, because that's what we're talking about here. Então agora nós vamos chegar no nosso tempo e pensar nessa dinâmica de Atos 1:8-8:1 para a nossa situação da diáspora, dos refugiados que encontramos nos nossos dias. And what a time in which we live, don't we? Não é verdade? Nós vivemos numa época muito especial. The UN reckons that there are 210 million people in the world living outside their country of origin right now. As Nações Unidas dizem que há cerca de 210 milhões de pessoas vivendo fora do lugar de onde eles se originaram. About the population of Brazil. Mais ou menos uma população igual à do Brasil. They also say that nearly 34,000 people a day are forcibly displaced as a result of conflict or persecution. Também as Nações Unidas dizem que todos os dias cerca de 34 mil pessoas são tiradas do seu lugar, de onde moram, por causa da perseguição. The figures say there are 65 million people who have been forced from their homes in the world today. Hoje no mundo há 65 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar suas casas. And about a third of them are people who have to leave their country. They cross a state. E um terço desse número são pessoas que foram forçadas a sair, inclusive, do seu país, tiveram que cruzar uma fronteira política. The rest are refugees within their own country. They're not technically called refugees, they're called displaced people. Os outros 2/3 não são necessariamente chamados de refugiados porque eles ainda permaneceram fora de casa, mas dentro dos seus países, e a denominação para eles são pessoas que foram desalojadas. And half of all the world's refugees come from 3 countries. E metade dos refugiados do mundo vem de 3 países principais: Somália, Afeganistão Syria. E a Síria. Now that tells you something right away. Agora isso já nos diz uma coisa, imediatamente. Maybe one of the most important migration shifts of our time. Talvez uma das movimentações migratórias mais importantes nos nossos dias is that Muslims are fleeing the Muslim world. É que os muçulmanos estão fugindo ou tendo que escapar do mundo muçulmano. And many of them are trying to come to the West for sanctuary, for peace. E muitos estão tentando vir para os países do Oeste buscando paz. And this also includes Christians too. Excuse me? This includes Christians as well. E isso também inclui os cristãos. 10% of the population in Syria was Christian before the civil war. Cerca de 10% da população da Síria era constituída de cristãos antes da guerra civil. Half of them have had to leave. Cerca de metade desses cristãos tiveram que fugir, sair. But Christians tend not to leave the Middle Eastern region. Mas os cristãos, neste caso, a tendência deles não é sair da região do Oriente Médio. They move from state to state, so most of them would say be in Lebanon. Eles simplesmente mudam de um país para o outro. Por exemplo, a maior parte desses sírios está no Líbano. And in Open Doors we're very concerned that the Christians stay in the Middle East and have their witness there. E nós, com Portas Abertas, temos uma preocupação muito grande no sentido de encorajar esses cristãos que estão sendo perseguidos e estão sendo desalojados para não saírem da região do Oriente Médio. The 2 requests we get the most. Os dois pedidos que nós mais recebemos. The first is don't make it easy for us to leave. Um dos pedidos que eles fazem para a gente é assim: não facilite a nossa vida para fugir, para sair, para escapar. And the second is help us to stay to be part of the silent majority in the Middle East that wants peace. E o segundo pedido é: ajude-nos a ficar para fazer parte daquela maioria silenciosa do Oriente Médio que deseja paz.
Okay, so far, but this sounds a bit depressing, doesn't it? Mas até aqui a nossa conversa está um pouco deprimente, não é? Where's the Acts story going on here? Mas como é que a história de Atos continua? Onde é que ela leva? Well, there are some amazing things going on. Algumas coisas incríveis começam a acontecer. Though they're not going to get into the newspapers. Naturalmente, são histórias que não vão para a primeira página dos jornais. Do you know, I ask this question a lot. I say, who do you think is the most effective evangelist for Jesus Christ in the last 30 years? Eu faço essa pergunta, qual você acha que é o evangelista que foi mais usado por Jesus Cristo nos últimos 30 anos? And people shout out names like Billy Graham. E quando eu faço essa pergunta em público, muitas vezes os nomes que aparecem são Billy Graham, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, da África do Sul. People like that. E pessoas assim. And I say, how about Osama bin Laden? E eu pergunto, e Osama Bin Laden? Osama bin Laden. Osama Bin Laden. He has been a very effective evangelist for Jesus Christ. Ele tem sido, ou foi, um evangelista muito eficaz de Jesus Cristo. Because all over the Muslim world, what they will tell you Porque no mundo muçulmano inteiro, o que eles dizem a você is they get to the mirror in the morning and they see his face looking back at them. é que quando eles olham de manhã no espelho, eles enxergam o rosto dele olhando para eles. And they say, is that really my religion? E naquela hora eles pensam, essa é a minha religião desse jeito? Is that really my religion? A minha religião é isso? I don't want it anymore. Eu não quero isso. I'm going to change it. Eu vou mudar. And so what we are seeing now is a special move of the Spirit in the Muslim world. Então o que nós temos visto ultimamente é um mover especial do Espírito no mundo muçulmano. And a lot of it is due to persecution. E muito do que está acontecendo é por causa da perseguição. And God is clever because he can use all this to bring growth to the church. E Deus é muito sábio porque ele usa tudo isso para produzir crescimento à igreja. They talk about a new wind of the Spirit blowing through the house of Islam. Se fala de um novo vento do Espírito soprando na casa do Islã. And a lot of it is due to persecution. E muito disso tem a ver com perseguição. There was a story told of the supreme leader in Iran recently. Uma história que se conta acerca do líder supremo do Irã. He's a famous Ayatollah, Khamenei is his name. E ele é o famoso Ayatollah Khamenei. And he was at this conference of all the top Ayatollahs in the country. E ele estava numa conferência que tinha lá a reunião de todos os ayatollahs importantes do país. And one of the Ayatollahs came up to him and said, "What are you going to do about the children of us Ayatollahs who keep becoming Christians?" E um desses ayatollahs chegou para ele e perguntou: "Escuta, o que a gente vai fazer com todos os nossos filhos, os filhos dos ayatollahs que estão se convertendo a Cristo?" And they say Khamenei just about burst a blood vessel. He was so angry. Diz que quando ele ouviu isso, ele ficou assim, vermelho de raiva. Because he'd heard a lot of stories like this. Porque não era a primeira vez que ele ouvia uma história assim. And he said, "I'm fed up with this. E ele então falou: "Chega, I'll put a stop to this." eu vou parar com isso." So the following evening he went on national television. Então, na noite seguinte, ele apareceu em rede nacional na televisão. All the channels at once. Todos os canais entraram ao vivo na mesma hora. And he was very angry and he told the people. E ele estava mostrando assim muita ira e ele falou para o povo todo: These house churches in our country, they are evil. Ele disse: essas igrejas cristãs do nosso país, elas são malignas. Don't have anything to do with them. Não se aproxime delas. These Christians they're agents of the CIA. Todos esses cristãos, eles são agentes da CIA. And on he went. E ele durante um tempão falando contra os cristãos. And so the people in the living rooms were watching this. E nas salas das casas, as pessoas com a televisão ligada estavam vendo e ouvindo essas palavras. And many of them turned to each other and they said, "What's a house church?" E ele mencionou as igrejas, os grupos que se reuniam nas casas, na televisão. Então, as pessoas, entre elas, na sala, lá na televisão, vendo televisão, um olhou para o outro e perguntou: o que é igreja em casa? What's a house church? O que é uma igreja em casa? What's he on about? O que ele está falando? Because if he doesn't like them, we will. Porque se ele não gosta disso, nós vamos gostar.
Because in Iran, the clerical elite, they are hated by the people. Porque no Irã, essa elite dos clérigos é odiada pela população. And the house churches saw a great spike in their numbers, thanks to the Ayatollah. E o que aconteceu é que o movimento das igrejas em casa cresceu de uma maneira exponencial graças ao Ayatollah. This is happening all over. Isso está acontecendo, em toda parte. And even in the Middle East, the Christians and the Muslims are coming together in a new way. E mesmo no Oriente Médio, cristãos e muçulmanos de alguma forma estão se aproximando. It's a very special time. É um tempo, uma época muito especial. Just a few weeks ago, I was speaking to a Syrian pastor. Por algumas semanas atrás eu estava conversando com um pastor sírio. And he said, I've just told my congregation not to come to church on Sunday morning. E ele disse para mim, eu acabei de dizer para a minha igreja para não vir à igreja no domingo de manhã. And I said, I'm sorry. Eu disse assim, como é que é? I said, don't be sorry. Sinto muito. He said, I don't want them to take a seat away from a Muslim inquirer. Ele falou, não precisa ficar com pena de eu ter falado isso para os crentes não virem à igreja, porque a razão é que eu não quero que eles ocupem no domingo uma cadeira que pode ser de algum muçulmano que está vindo. Amazing things are going on. Coisas incríveis estão acontecendo. And even a lot of Muslims are coming into my country where I live. Inclusive, muitos muçulmanos estão vindo para o país onde eu moro, onde eu Refugees. vivo. Refugiados. And very often they are actually quite helpful to the church. E com frequência esses muçulmanos refugiados ajudam muito a igreja. If you have the right attitude, of course. Naturalmente, se você tiver a atitude correta. See, in my country the church is very defensive. We are a secular country. O meu país é um país secularizado. A igreja vive numa situação muito defensiva. Uma posição de defesa. And last year in a city quite near where I live, the local council said no more Christmas trees. Recentemente, numa cidade lá perto de onde eu moro, o conselho da cidade passou uma regra, uma lei local dizendo nós não vamos mais permitir árvores de Natal em público. The government should not be involved in state celebrations of Christmas. Do ponto de vista oficial, nós não vamos mais apoiar, nos envolver em celebrações públicas do Natal. And we Christians said, think again, this is part of our heritage, people like this. E nós, os crentes, respondemos, olha, pensem novamente, isso faz parte da nossa herança, as pessoas gostam de celebrar o Natal com esses símbolos. And they said, no, it offends people of other religions. Não, eles responderam, não, porque é ofensivo para pessoas que pertencem a outras religiões. So we went along to the Muslim leaders. E aí nós fomos conversar com os líderes muçulmanos. And we told them what was going on. E nós contamos para ele o que estava acontecendo. And they were the ones that went to the council and said, we want Christmas. Eles então foram ao conselho da cidade e disseram, escuta, nós queremos o Natal, os símbolos do Natal. Because you see, they come from an environment where religion has a place in public life. Porque eles vêm de um ambiente, de uma cultura em que a religião existe e tem um lugar aceito na vida pública. And they want religions to be free. E eles querem então que as religiões estejam livres. And so in my country, these are new allies that we have in the fight against secularism. Então, no meu país, eles acabam sendo certos aliados que nós temos na luta contra o secularismo. But if we had the attitude, oh no, we can't deal with them, oh no, not them. E se a gente tiver essa atitude, não, com eles, não queremos nada com eles, de jeito nenhum, nada. We would lose a great opportunity. Nós perderíamos uma grande oportunidade. To build the kingdom in our own country. De construir o reino no nosso próprio país. What's God saying? O que é que Deus está então dizendo? It could be that a Muslim is coming to a home near you. Poderia acontecer de que um muçulmano está se mudando para um apartamento, uma casa próxima de você. Maybe you have to do something. E talvez você tenha que fazer alguma coisa. Not the leaders, just you. Não os líderes da igreja, você. Maybe you have to welcome them. Talvez você tenha que ir lá dizer bem-vindos. Maybe you have to help them. Talvez você tenha que ajudá-los. So this is all changing. It's an amazing story. Tudo então está mudando. Essa história é uma história incrível. And in the Middle East, in some of the churches, they have a new ritual.
No Oriente Médio, algumas das igrejas passaram a celebrar algo diferente, um ritual diferente. And it celebrates this idea of the Christian and the refugee. Que celebra essa questão do cristianismo e do refugiado. You know how some churches build a nativity scene? Vocês sabem que muitas igrejas têm lá a cena do presépio, né? Tem inclusive lá na igreja. It's very often a thing that really involves the children, particularly. Às vezes, e muitas vezes, isso é algo que envolve as crianças, isso é para as crianças visualizarem. Well, as Christmas ends, they have a new ritual now. Agora, lá no Oriente Médio, algumas igrejas, quando termina a celebração do Natal, eles incorporaram um ritual diferente. Because a lot of these churches are bomb damaged. Porque muitas dessas igrejas do Oriente Médio, elas estão parcialmente destruídas por bombas. There's a part of them that's very dangerous. You can't sit there. E essas igrejas que são muitas vezes antigas, né, grandes, tem partes delas que são isoladas, você não consegue ocupar, não dá para sentar naquele lugar da igreja. So there is this new service that they have. E então, ao término do Natal, eles fazem esse culto novo. They come to the nativity scene. Eles vão até o presépio. And the children pick up the shepherds. E as crianças então pegam os pastores. And they are taken out of the church. E os pastores, elas levam os pastores para fora da igreja. Because the shepherds can go home. Porque back to the fields. Os pastores podem voltar para casa, que são os campos. Then they come in and they pick up the kings. E aí as outras crianças vêm e pegam os reis, magos. And they are taken out of the church. E também levam os reis para fora da igreja. The shepherds go back. The kings go back to Arabia. Os sábios do Oriente vão de volta para a Arábia. And then they pick up the angel. E aí eles pegam os anjos. The angel goes back to heaven. E os anjos saem da igreja e vão de volta para o céu. But Jesus, Joseph and Mary, they take to the dangerous part of the church. Mas Jesus, José e Maria são carregados para aquela parte da igreja que está destruída, a parte perigosa. Because they can't go home. Porque eles não podem voltar para casa. They never go home. Eles nunca voltam para casa. Remember, they have to flee to Egypt when Herod is king. Vocês se lembram que a família de Jesus, José teve que fugir para o Egito com a família por causa do rei Herodes? The refugees in Egypt. Então eles são refugiados no Egito durante um tempo. And then Joseph gets another dream, come back to Judea. E Judé então tem um outro sonho dizendo pode voltar para a Judeia. But you can't settle in Judea because the son of Herod is in charge and he's worse. Mas não volte para a Judeia porque o filho de Herodes está lá reinando, ele é pior que o pai. And he gets a final dream to go to a place called Galilee and a town called Nazareth. E ele tem um outro sonho que diz para ir para Galileia, para uma cidade chamada Nazaré. It's not their home. Que não é o lar dele. And people didn't choose to live in Nazareth. As pessoas não costumavam escolher se mudar para Nazaré naquela época. It wasn't that kind of town. Que não era uma cidade atraente. The Holy Family never get to go home. A divina família, a família sagrada nunca teve a oportunidade de voltar para casa. Jesus is a refugee. Jesus é um refugiado. And it changes the idea of what home means for us, doesn't it? E isso transforma a nossa ideia do que significa o lar. Home is no longer a place. Lar não é mais um lugar. Home is a space. O lar é um espaço where Jesus is. Onde Jesus está. That's our new understanding of home. E esse é o nosso novo entendimento acerca do que significa o lar. We're all refugees. Somos nós todos refugiados. In that sense. Nesse sentido. And we follow Jesus. E nós seguimos Jesus. The ultimate refugee. Que foi o maior de todos os refugiados. So you see how this makes a difference even to us who are far away from some of these great movements. E veja que pensando nessas coisas, isso faz para nós uma diferença, mesmo no nosso caso que estamos assim meio longe desses movimentos que estão lá do outro lado do mar. Okay, so if a Muslim may be coming to a home near you, então, se um muçulmano vier e morar numa casa ou num apartamento perto de você,
there's something else going on that's also very, very important. A outra coisa está acontecendo que também é muito importante. The Chinese are building a factory near you. Os chineses estão construindo uma fábrica perto de você. And they're very possibly Christian Chinese. E é bem possível que sejam cristãos, chineses cristãos. Again, it's to do with persecution partly. Em parte, novamente, isso tem a ver com perseguição. China has the world's largest and most confident persecuted church. A China tem a maior e a igreja mais confiante, igreja perseguida mais confiante, mais corajosa. It's over 100 million. Mais de 100 milhões. And that happened in the last 40 years. E isso tudo aconteceu, essa explosão nos últimos 40 anos. It's the biggest revival the church all over the world has ever seen. O maior avivamento que a igreja em todo o mundo, na história, já viu. And now, it is the Christians of China are exercised to take the gospel to the world. E nesses dias, os cristãos da China estão super entusiasmados e agitados para levar o evangelho para outras partes do mundo. This is new. Isso é novo. I traveled all through China in the 80s and even the early 90s. Eu viajei pela China inteira nos anos 80 e no começo dos anos 90. And I would never meet a Chinese church leader that gave a hoot about the Christians outside China. E naquela época eu não conheci um líder cristão chinês que estava nem aí sobre o que estava acontecendo com a igreja fora da China. They weren't interested. Eles estavam interessados. China was all that absorbed them. A China o desafio chinês absorvia toda a energia deles. Good reasons maybe, big country, lots to do. Por razões boas, né? Um país imenso, muito trabalho para ser feito. But then suddenly, an older vision that used to be around in China, called Back to Jerusalem, mas de repente uma visão antiga que existia lá na China, chamada de volta para Jerusalém, began to be rediscovered. Começou a ser redescoberta. And the Lord laid it on many hearts that they should take their revival to the rest of the world. E o Senhor colocou no coração de cristãos chineses que eles tinham que levar esse mesmo avivamento que eles estavam experimentando para o resto do mundo. And as they moved to Jerusalem, they would encounter the world of Buddhism. E na medida em que eles se deslocam da China para Jerusalém, eles vão atravessar o mundo do budismo, the world of Hinduism, o mundo do hinduísmo, and the world of Islam. E o mundo do Islã. And this is their vision now. Essa é a visão deles agora. And they have 4 big advantages. E eles têm 4 grandes vantagens. One is quite simply their numbers. E uma delas simplesmente é o número de chineses que existe. There's a lot of Chinese Christians and a lot of them want to travel abroad. Há muitos cristãos chineses e muitos querem viajar para o exterior. And do this missionary work. E fazer esse trabalho missionário. The second thing, of course, is that the Chinese have access. A segunda razão é que os chineses têm acesso a outros países do mundo. I work in Pakistan. It's very difficult to get a visa to visit Pakistan. Por exemplo, eu trabalho no Paquistão. É muito difícil conseguir um visto para trabalhar no Paquistão. The Chinese have no problem. Os chineses não têm nenhum problema. Everybody wants to welcome the Chinese. Todo mundo quer dar as boas-vindas aos chineses. Because they're the big economy. Porque eles são uma economia pujante. You want prosperity? Se você quer prosperidade, you have to deal with China. Faça negócio com a China. This is the new century. É o novo século. And of course also they are wealthy. E naturalmente eles são ricos. There are new house churches, especially in the cities, and these people are entrepreneurs. They're very wealthy. Muitas igrejas nas casas, nas cidades da China, grandes cidades, e eles são empreendedores, são pessoas que estão ficando ricas. And so they want to spread mission through business. E eles então têm essa visão de espalhar o trabalho missionário através do seu negócio. And then of course they have this wonderful vision for the whole world. E naturalmente eles têm essa visão, né, que abrange o mundo inteiro. It's the Chinese century now. Nós chamamos isso do século da China. The great famous missiologist Andrew Walls, o grande missiologista famoso Andrew Walls, he said, up until 1500, the world is always dominated by the East.
Ele disse, até os anos 1500, século XVI, o mundo estava sendo dominado, dominated by the East, by China. Pelo leste, pela China. He said, for the last 500 years, it's been the Europeans that have dominated. Nos últimos 500 anos, depois dessa fase, o mundo foi dominado pelos europeus. But he said, now the world is just resetting back to the way it has been. E ele disse, agora o mundo está novamente, esse eixo de poder está novamente retornando para onde estava anteriormente. It's good and bad, of course. Naturalmente, isso tem um lado positivo e um lado negativo. The Chinese have tremendous power. Os chineses têm muito poder. In Pakistan, for example, we have a problem because the military will not deal with extremists. Nós temos um problema no Paquistão, porque os militares, por exemplo, não se dão muito bem com os extremistas. They like to use Islamic extremists to destabilize India and Afghanistan. Eles gostam de usar os muçulmanos extremistas para desestabilizar a Índia e outros países da região. But it makes it very difficult for the Christians in the country because there's all these extremists running about. Mas por causa dessa tolerância do Paquistão com os extremistas, isso torna a vida dos cristãos paquistaneses muito difícil. And the Western countries have said, you should do something about this, but they never listen. E então os países do Ocidente, fazendo uma pressão sobre o governo do Paquistão, disse, vocês precisam olhar essa situação dos cristãos no seu país, porque eles estão sofrendo na mão dos extremistas islâmicos. Mas o governo nem está aí. But the Chinese are changing this. Mas os chineses estão mudando isso. They are building a huge port in the south of Pakistan. Eles estão construindo um porto gigantesco no sul do Paquistão. And a big superhighway through the middle of the country. E uma super estrada que corta bem o coração do país. And they have said to the military, e os chineses disseram para o governo militar, get your security sorted out inside the country. Olha, você dá um jeito de melhorar a questão da segurança, da estabilidade e segurança dentro do seu país. We're not sending all these trucks and trading with you if you don't sort this out. Nós não vamos mandar todos esses caminhões e construir essa estrada e investir aqui no seu país se você não resolver essa questão da segurança. You want a trade relationship with us? Você quer ter uma relação de negócios estável conosco? That's the deal. Então o negócio vai ser esse. And the Pakistani military are having to crack down on extremists inside the country, and it's making it better for Christians there. E por causa disso, os militares do Paquistão estão tendo que enquadrar os extremistas islâmicos, e isso está tornando a vida dos crentes mais fácil. But there's also another side to this. Mas há um outro lado. When you've experienced an enormous revival, quando você experimenta um avivamento grande, there's a sense in which you feel sometimes that you can put it in your back pocket and wherever you go, revival will follow you. A gente tem a impressão que, bom, aqui eu tive essa experiência de avivamento, eu vou pegar essa experiência que é muito real para mim, aqui na minha igreja, eu vou pôr no meu bolso e vou levar comigo para onde eu for, o avivamento vai junto. And in China they're even conscious of this. They call it Middle Kingdom theology. Middle Kingdom. We're the Middle Kingdom. We're the center of the earth. Essa mentalidade está na China. Eles se denominam, a gente é o reino do meio da terra. A gente é o reino que está no meio, no centro. And often when they come, they don't really react and interact and get to know the local churches very well. E isso significa que quando eles vão para outros países, eles têm dificuldade de interagir, de conhecer, de aprofundar o relacionamento com a igreja local. And in Open Doors, this is one of our big strategic concerns, actually. E nós, de Portas Abertas, essa é uma das nossas preocupações estratégicas maiores. We want the Chinese to come out and take their revival, but with humility. Nós queremos sim encorajar os chineses de sair da China e levar esse avivamento para o mundo, mas fazer isso com humildade. Not arrogance. Não arrogância. We had a case where a Chinese businessman had a factory up in the north of Pakistan. Há um caso desse homem de negócio chinês, tem uma fábrica, estabeleceu uma fábrica no norte do Paquistão. And he started a church and he said, only people who are believers from a Muslim background are working in my factory, 500 of them.
E ele disse, eu vou só empregar na minha fábrica 500 empregados que são cristãos, mas que se converteram do islamismo. And we thought, that sounds amazing. We have to go and maybe let's go and take a look. E pensei, nossa, mas que ideia incrível, deixa eu dar uma olhada nisso. Of course, we discovered something that he never knew. Naturalmente, quando fomos lá, descobrimos algo que ele nunca sabia, nunca soube. That all the people pretending to be Muslim background believers were in fact Christian background believers. Que todos aqueles que chegaram lá e foram empregados por ele na fábrica, os 500, supostamente crentes que tinham se convertido do islamismo, na realidade nunca tinham sido muçulmanos, sempre tinham sido crentes. They needed the money. It's hard to blame them. Eles precisavam de um dinheiro, até é difícil a gente culpá-los por isso, por ter mentido. But this was wrong. He had made liars out of Pakistani Christians. Então, mas isso foi uma estratégia errada. Na realidade, ele transformou os crentes paquistaneses em crentes paquistaneses mentirosos. So persecution has given them this vision to come to the world. Então a perseguição ela acaba produzindo essa visão de alcançar o mundo. And I think it will be perhaps the most significant change of our lifetime. E talvez essa seja a mudança mais significativa da época em que vivemos. But we have to make sure that we take the Acts invitation in the middle of all this. Mas nós temos que verificar e ter certeza de que nós estamos trazendo para o centro da nossa consciência missionária a ordem de Atos. What's God saying to you? O que é que Deus está falando para você? What's your role in this? Qual é o seu papel nisso? And what about them? What about them? E o que eu penso sobre os outros ou eles? Can you be open to them? Você consegue se abrir para os outros, para eles? This is a missions conference. Essa é uma conferência de missões. I'd be interested to hear what you pray for. Eu tenho interesse de saber o que vocês têm orado. I hope it's very ambitious. Eu espero que as orações de vocês tenham sido muito corajosas, com sonhos grandes. It's a big God we have. Nós temos um Deus muito grande. Try this one on. Experimente fazer essa oração. Are you praying for China to become a Christian superpower? Você está orando para que a China se torne uma superpotência cristã? You see, the church is growing so fast. Veja que a igreja lá está crescendo com tanta rapidez. In about 30, 40 years, half the population will be Christian. Que cerca de 30, 40 anos, metade da população chinesa será cristã. Now, China, of course, has a communist party in charge of it. Claro, a China tem um partido comunista no comando do país. It's technically anti-Christian, anti-religion. Tecnicamente, a China é anticristã, antirreligiosa. But who knows what's going to happen? Who knows what God is going to do here? Mas quem sabe o que Deus está planejando fazer aqui, o que vai acontecer? They're looking at the book of Acts and they're living it out. Eles estão lendo o livro de Atos, estão praticando o livro de Atos. That's the big one for me. Para mim, esse é o pensamento aí que domina. So these are two huge trends when we think about refugees around the world. Então, pensem nas duas grandes tendências quando a gente considera essa questão dos refugiados hoje no mundo. There's another big third one, but I'm not going to talk too much about it. Há uma terceira tendência, um fator, mas eu não vou falar muito sobre ele. And that is, of course, the area of sub-Saharan Africa. E isso tem a ver com a área subsaariana, ao sul do Saara, da África. That's the great population time bomb. E essa é a bomba relógio populacional muito grande. The rest of the world is getting older. O resto do mundo está envelhecendo. Not that area. Mas não aquela área. It stays young. Ela continua jovem. And you have great stress because the Muslims are coming down from the north, the Christians are coming up from the south, and this area is full of conflict. E essa região, exatamente ali no meio da África, está debaixo de muita tensão, porque o islamismo está vindo na direção do sul e o cristianismo andando na direção do norte, e ali é uma região de conflito constante. And thousands are leaving.
E milhares estão fugindo daquela In região. fact, they're trying to get into Europe particularly. De fato, em especial, aqueles que fogem estão tentando ir para a Europa. And in fact, they reckon that at least a quarter of all those who are trying to cross the Mediterranean into Europe, of the refugees, at least a quarter of them, are from Eritrea. E estima-se que cerca de 1/4, ou 25% daqueles que estão subindo da África subsaariana, tentando cruzar o Mediterrâneo e entrar na Europa, vem da Eritreia. A tiny little country where persecution is terrible. Um país minúsculo onde a perseguição é terrível. Christians are put in jail in containers in the jungle. Os cristãos são colocados em prisões que são, na realidade, containers no meio da floresta. For this crime, doing this in public. E simplesmente pelo seguinte crime: Reading a Bible. ler a Bíblia em público. That's their crime. Esse é o crime. So that's another great trend that's going on. Então essa é uma terceira grande tendência acontecendo. And does this sound very, what can I do about this? E quando a gente ouve tudo isso, a pergunta surge: o que eu posso fazer à luz de tudo isso? Seems very global. É algo que soa assim muito global. What's God asking of us? Mas o que é que Deus está pedindo de nós? What does the Acts invitation look like today? Como é que a gente ouve esse convite de Atos para os nossos dias? Open Doors compiles a list every year of the top 50 countries in which it's hardest to be a Christian. Todo ano, Portas Abertas publica uma lista atualizada dos 50 países, do pior para o menor, de países onde é muito difícil ser cristão. And in recent times, the country that always comes up number one is North Korea. E nos últimos anos, o país que sempre aparece em número 1 da lista é a Coreia do Norte. There's 400,000 Christians there. Há cerca de 400.000 cristãos na Coreia do Norte. 70,000 are in labor camps that are as bad as the Nazi concentration camps. 70.000 deles estão em campos de concentração, campos de trabalhos forçados, parecidos com o tempo dos nazistas. They're not even allowed to look up. Eles não têm nem a permissão de olhar para cima. But I remember thinking, why is there such a lot of Christians in that country? Mas eu me lembro de fazer a pergunta para mim mesmo: mas como é que pode ter tantos crentes naquele país? Because it's been the most persecuted country since about 1950. Porque é um dos países onde a maior parte do país, desde os anos 50, sofre muita perseguição. How come there are still so many Christians left? Como é que pode ter tanto crente ainda lá dentro? And I found out the story. E eu descobri uma história. In the late 1990s, there was a terrible famine in North Korea. No final dos anos 90, a Coreia do Norte passou por um período de muita escassez de alimento. And even though the people were forbidden to, they crossed into China. E apesar de haver uma proibição, muitos desses norte-coreanos cruzaram o rio e entraram na China. Starving, looking for food. Porque eles estavam passando fome e estavam buscando alimento. And in the Chinese provinces that border North Korea, there are a lot of Korean ethnic Christians. E nessa parte da China ali que faz fronteira do outro lado do rio com a Coreia do Norte, há muitos chineses cristãos que moram naquela região. Coreanos, chineses, cristãos. And if these Christians came to a Christian home looking for help, e quando esses norte-coreanos fugindo, quando eles iam e encontravam do lado da China lares ou casas de norte-coreanos que tinham imigrado ou fugido, que eram cristãos, they were welcomed and fed. Eles eram bem recebidos e recebiam alimento e hospitalidade. And that was risky. Mas isso era muito arriscado. Because the Chinese government said, send them back. Porque a ordem do governo chinês para quem morava naquela região, na época desse êxodo de norte-coreanos, a ordem do governo era: manda esses norte-coreanos de volta, não acolham. But if they came to a non-Christian home, yes, they were just sent back. Mas se esses norte-coreanos acabavam pedindo ajuda a coreanos que não eram cristãos, but in the Christian homes, eles eram mandados de volta. They shared their bread. Por outro lado, quando eram lares cristãos,
eles dividiam a comida que eles tinham. And they protected them from the E authorities. os protegiam das autoridades chinesas. And the people would say, the North Korean refugees would say, "Why are you doing this for me?" E os refugiados norte-coreanos então perguntavam, por que vocês estão fazendo isso por nós? And the answer would come back, E a resposta era, "We have a Lord that loves everybody. nós temos um Senhor que ama todo mundo. He loves you as much as he loves me. Ele ama você tanto quanto ele me ama. And we have been asked to bless the stranger and the refugee." E Deus nos manda abençoar o estrangeiro e o refugiado. And over time, all these hundreds of thousands of refugees became believers. E com o tempo, centenas de milhares desses refugiados se converteram a Cristo. And here's the miracle. E aqui está o milagre. They all went back Todos voltaram para a Coreia do Norte. because they wanted to tell their families. Porque eles queriam dizer às suas famílias. That's why there's such a large church, relatively speaking, E in North é Korea. por isso que hoje tem, relativamente falando, uma quantidade grande de cristãos na Coreia do Norte. But think about it. Agora, pensa um pouco. Little small acts of risky hospitality. Pequenas ações arriscadas de hospitalidade. Lots of ordinary Christians. We'll never know their names. E centenas de cristãos comuns, ninguém nem sabe qual é o nome deles. Used by God to bring revival to the world's most closed, most atheistic state. Usados por Deus para levar o evangelho, o avivamento, para dentro de um país mais fechado para o evangelho, mais ateu do mundo. That's the power of hospitality. Esse é o poder da hospitalidade. That's mission. Isso é missão. Sharing the bread É dividindo o pão. with the stranger. You've got the power. Com o estrangeiro, você tem esse poder na mão. This is not for the strategists and just the presidents. Não é para os estrategistas ou os presidentes. Everyone. É para todos. Everyone can share bread Qualquer um pode partir o pão com outro. with the stranger. Com o estrangeiro. Do you know how the book of Acts ends? Sabe como é que termina o livro de Atos? There's a lovely translation called The Message. I know you have it in Portuguese. Há uma tradução chamada Mensagem, eu sei que vocês têm ela em português. The last line of the book is this phrase: "His door was always open." A última frase do livro de Atos na Mensagem, eu estou traduzindo, eu não estou lendo aqui, a sua porta estava sempre aberta. Now, he wasn't paid by Open Doors to write that line. Não, o Lucas não recebeu nada de portas abertas para escrever essa linha lá. But it refers, it's Paul, and of course he's under house arrest. Mas na realidade ele está se referindo ao apóstolo Paulo, que está lá numa prisão domiciliar, em Roma. And if you listen, the sound, what's the sound of that? E se você ouvir, como é que soa essa frase? Paul is in chains. Porque Paulo está em correntes. He's a prisoner. Ele é um prisioneiro. But they're all coming in and out and in and out. Mas gente está entrando e saindo da casa dele o tempo todo, entrando e saindo, entrando e saindo. And because he's a prisoner in Rome, E porque ele é um prisioneiro na cidade de the Roma, gospel is all roads led to Rome and go away from Rome. e todas as estradas, os caminhos levam a Roma e saem de Roma. The gospel has got out. O evangelho, por causa disso, também se espalhou. Out from Jerusalem, Saindo de Jerusalém, out from Judea and Samaria, saindo da Judéia e Samaria, to the ends of the earth. até os confins da terra. When Paul is in Rome, that's it done. Quando Paulo está em Roma, isso está acontecendo. The Spirit has succeeded. O Espírito venceu. The gospel is out. O Evangelho finalmente And it will saiu go to the whole world. e foi para o mundo inteiro. Chain up the gospel and it only spreads faster. Prenda o Evangelho e ele se espalha com mais poder e rapidez. We are all part of this. Nós todos fazemos parte disso. Simple acts of hospitality. Pequenas ações, atos de hospitalidade. Is your door open? Essa sua porta, ela está aberta? Wrote this little book. Do you know give them the title of that? Eu escrevi esse pequeno livro de portas abertas, Mulheres, os elos escondidos do reino. It's about how God uses sometimes the overlooked type of people to bring revival. São histórias mostrando como Deus usa pessoas que são esquecidas muitas vezes e não aparecem
para que o avivamento se espalhe. And in the places that I was traveling in China, it's the women that were really spreading the gospel most impressively. E lá nas minhas viagens à China eu tenho visto que são através das mulheres, são as mulheres que de uma maneira mais impressionante Deus tem usado para espalhar o evangelho. Your invitation O seu convite from Acts de Atos has power shifted downwards to you. significa que, pergunte a você, o poder desceu para você no seu nível. Lord, is it me? Sou eu, Senhor. What do I do? O que eu devo fazer? And is it them? E é para eles? Do I go to them? Eu vou até eles? Take your Acts invitation. Ouça esse convite de Atos. Keep your door open. Deixe a sua porta ficar aberta. And persecution in the hand of God will be your servant. E a perseguição nas mãos de Deus será um servo para você. And you will be an instrument of revival. E você será um instrumento de avivamento. Thank you for listening. God Muito bless you. obrigado por ouvir. Deus abençoe.